A primeira grande crise do Tarcísio como político foi agora no fim do ano, esses casos todos de... Porque é uma crise muito específica, né? Porque é na área da segurança pública, uma área que ele entregou ao bolsonarismo, né? São Paulo nunca tinha tido uma figura como o Guilherme Derrite na condição de secretário de Segurança Pública, né? Primeiro que nunca tinha tido um policial, ou militar ou civil. Os tucanos... É difícil a gente falar em experiência em São Paulo, porque foram 30 anos, né, do mesmo partido. Mas a escolha sempre, ou quase sempre, por alguém do Ministério Público. Então, na época do Maluf teve, do Fleury também, teve secretário linha dura, muito secretário linha dura. Mas ninguém de polícia, né? Eu não me lembro de um policial militar ou... Nativa, não. Na reserva, você, por exemplo, vamos voltar ali para o governo Fleury, você tinha o Pedro Franco de Campos, da época do Carandiru, Ministério Público, substituído Fleury, por... Foi secretário do Quércia, né? Michel Temer. Geralmente um promotor, colocava um promotor, geralmente é um promotor. Linha dura, do governo Mário Covas, ali com José Carlos Dias, Marco Vinícius Petreluzzi, né? Até o mandato do Rodrigo Garcia, Saulo, promotor público, né? Porque era um jeito de ficar no meio do caminho, né? Eu não vou nem escolher um civil e nem escolher um militar. O governador chega, mais ou menos, né? Há controvérsias. Traz um cara da rota. Não, ele traz um cara da rota, ele traz um sujeito, né, que se tornou conhecido na condição de tem o protagonista e tem o coadjuvante de programa policial de fim de tarde. Né? É assim que ele se transforma numa figura popular em São Paulo, gravando vídeo de redes sociais. Isso. E depois eleito deputado federal, diz que não respeita policial que não tem não sei quantas mortes nas costas, que foi afastado da rota por excesso. Você imagina o que é ser afastado da rota por excesso de violência? Eu não sei quem foi que eu vi esses dias aqui, se eu soubesse até daria o crédito, dizendo que é a mesma coisa que um ator pornô ser expulso do filme por excesso de libido, né? Falei assim, não, você tá demais aqui, meu garoto. Você vai ter que ficar aí fora. É mais ou menos isso, né? Uma brincadeira indevida aqui, mas para ilustrar aqui o que significa, né? Alguém especial de Natal, ser expulso da rota por excesso de violência, né? Então, e segurança pública é uma ciência, né? Acho que quem vive em São Paulo, o Zambelli há tanto tempo aqui, o Aldrin também, né? Ciência pública é um negócio muito... segurança pública é um negócio muito exato, né? Sim, e nós vivemos aqui num limite muito tênue entre a paz de cemitério e a desgraça completa. Já passamos pela desgraça completa algumas vezes, como em 2006, por exemplo, ali no governo Cláudio Lembo, né? Enfim, acho que todos nós aqui nos lembramos daquele período das rebeliões no governo Covas, né? De quando o crime organizado resolve, de fato, se colocar de pé e enfrentar o poder. A chapa esquenta, né? E esquenta bastante. Então ele arriscou na área da segurança pública, né? Ele arriscou. Ele se saiu bem na sua avaliação, Aldrin, nessa crise? Não, evidentemente gerada pelos casos todos de abuso policial que começaram a pipocar um atrás do outro. Ele disse que agora ele é a favor da Câmara, que ele era contra desde a campanha eleitoral, que se há algum estímulo por alguma palavra mal colocada, é preciso consertar. Ao mesmo tempo, ele não quer queimar o secretário, que tem... Eu confesso que desconheci. O Zambelli, um dos jornalistas mais bem informados do país, provavelmente sabe. Eu desconhecia... Para mim, o apoio do Derrite era com o bolsonarismo. Eu desconhecia, por exemplo, que o Ciro Nogueira era tão fã do Derrite. Sim. Sinceramente, para mim... É uma educação partidária para essa pasta, não é só um... Para mim era coisa do Bolsonaro. Para mim era coisa ideológica. Quando eu vejo o Ciro Nogueira sendo quem é, não é? Uma figura central na política brasileira, é ou não é, Zambelli? Sim. Saindo em defesa do Derrite, eu falo, opa, peraí, tem mais coisa do que eu estava sabendo aí. Você acha que o governador se saiu bem nesse episódio todo, Aldrin? Se é também que a população dá tanta relevância assim, como outro segmento da sociedade dá para esses casos de abuso policial, porque tem muita gente que entende que é isso aí mesmo e... Se fugiu da polícia é porque era bandido, e bandido você joga de cima da ponte mesmo, e vida que segue. Não, dá relevância, evidentemente que dá, né? Tanto que esse é um assunto que tem
circulado nos noticiários aí nesse final de 2024 e que fez até o Tarcísio vir a público mudar de opinião, né? Isso é uma coisa rara, né? Você vê um político com tantas convicções acerca desse tema específico, a segurança pública, tendo que rever seu posicionamento e falar, não, eu errei, eu estava errado. Estava errado em vários aspectos. Ele usou o item da câmera corporal como o erro principal dele, mas evidentemente que o nome do Derrite, assim que ele foi escolhido, ele já causou um tremendo desconforto. Eu soube que nos bastidores, tanto Polícia Civil como Polícia Militar, ninguém engoliu esse nome do Derrite assim que ele foi escolhido, quando o Tarcísio anunciou no início do seu mandato. Veio para atender essa maneira de fazer política, né, com a lacração, com quem tem mais seguidores, com quem vai me ajudar nas redes sociais. Não ouço especialista não sabe nada. Derrite trouxe isso, mas como é que a banda vinha sendo tocada? Você tinha sempre um nome experiente, né? O Derrite, a despeito de todas as outras características dele, ele não tem experiência para ser um secretário de segurança pública de um principal estado do país. Ele não tem vivência para isso, né? Os nomes que foram escolhidos nos governos anteriores tinham essa característica principal. E tinham também a capacidade de dialogar, né, com Polícia Civil, com Polícia Militar. Não é um cara que chega batendo na mesa, vai ser do meu jeito. Esse discurso não funciona para esse cargo, né? Você precisa ter uma habilidade política. Eu não vejo isso, né? Pelo menos o Derrite não demonstra essa capacidade de dialogar nos seus pronunciamentos públicos. E também as informações que nos chegam, jornalistas, é que ele não é assim nos bastidores também. E que coronéis não engoliram essa de ter que ouvir a ordem de um capitão, né? Isso não desceu redondo. Então tá aí o Tarcísio colhendo o que plantou. Você acha que ele se saiu bem, Fábio? Acho que foi o primeiro teste duro do governador no cargo, né? Acho que daria um programa inteiro para a gente falar sobre isso aqui, Rafael, porque você mencionou vários ex-secretários de segurança e eu cobri várias gestões de vários secretários de segurança. Ferreira Pinto, você lembra dele? Exatamente. Ferreira Pinto deu um problema, eu não me lembro o que foi, deu um pipoco qualquer grave em São Paulo, e aí, cadê o secretário? Os secretários descobriram de repente que o secretário não estava em São Paulo. Onde acharam os secretários foi em 2012, ele estava em Buenos Aires para assistir a final da Libertadores. Ele era corintianista. Não sei se, enfim, vou dar uma de Claudete Troiano aqui agora. Não, é Natal. Mas enfim, ele tinha uma tatuagem do Corinthians no braço. E aí aconteceu algum crime grave em São Paulo, não lembro exatamente qual foi, e começa, cadê o secretário? Procura o secretário, ele liga na assessoria, e veja bem, não está, agenda externa, não sei o quê. De repente alguém cruza com o secretário em Buenos Aires. Era Corinthians e Boca, final da Libertadores de 2012. Enfim, fecha parênteses. E os perfis dos secretários de segurança, historicamente no Estado, foram de articuladores, capazes de fazer essa interlocução com duas forças que são, em muitos casos, antagônicas, brigam, se disputam espaço, disputam poder. Então você tem a força de segurança de rua e a força de investigação, e sempre foram muito autônomos. O comandante-geral da PM sempre foi muito forte na corporação e o delegado-geral sempre foi muito forte na Polícia Civil. Então, coordenar os esforços dessas duas polícias que não convergem em boa parte do cotidiano era uma tarefa para um promotor, alguém que vinha da academia do direito. Neutro, né? Um neutro. Para tentar construir essas pontes e responder à sociedade civil quando tinha essas demandas. Era um papel muito político e menos de botar a mão ali na ponta da linha, nessa operação mais ostensiva de rua, que é hoje que é a especialidade do Derrite, né? Então, assim, eu acho que quando você coloca um secretário com esse perfil, você dificulta muito a articulação com essas forças, que são, em muitos casos, antagônicas. Mas também você passa uma mensagem, talvez, de que assim, quem toca aqui a PM é o comandante-geral da PM, e a civil o delegado-geral, e o secretário é um agente aí para para cumprir uma cota política que eu tenho aqui com o bolsonarismo, com o PP, com o progressista, com o partido, e vai dar entrevista, mandar. Só que assim, o problema da segurança pública é que a mensagem que vem das lideranças, ela acaba ganhando força nas bases. Então, acho que o Tarcísio, inclusive, falou esses dias, né, que reconheceu que a voz de comando, mesmo do governador,
ela tem o seu peso. Se o governador diz que não está nem aí com a letalidade policial, isso é uma mensagem. Se ele fala que não, tem que botar câmera porque essa é um instrumento de segurança para o cidadão e para o policial, é outra mensagem. Então, acho que o principal recuo dele foi nesse sentido. Vamos trazer aqui para um eixo da normalidade, da ciência e tal, enfrentando a base mais radical que está batendo muito. Você sabe disso. Você falou que tem uma demanda de uma parcela importante da sociedade civil que quer a polícia para cima. E que comemora quando acontecem barbáries. Agora, esse episódio dessa onda recente, eu acho que não é nenhuma onda, tá? Eu tenho uma avaliação que a gente está hoje escrutinando muito mais o trabalho da polícia do que há 10 anos atrás. Ou seja, tem celular, isso aqui, imagina se na década de 80 Nossa tivesse senhora. isso aqui no governo Paulo Maluf, né? No Carandiru e uma série de episódios que nós vimos. Então tem um escrutínio muito maior ao trabalho da polícia, mas tem também essa voz de comando que está meio que autorizando. Pode tocar aí que... só que tem alguns episódios que batem no limite, ultrapassam o limite, né? Esses mais recentes, para a gente ter uma ideia, vamos falar do Bolsonaro, que é um personagem que defendeu tortura em vários momentos da sua vida política, defende a polícia para cima do bandido e tal. O ex-presidente Bolsonaro, numa entrevista que ele concedeu faz uns 10 dias, ele defendeu o Tarcísio no recuo, dizendo assim, olha, a questão das câmeras eu até sou contra, mas eu acho que o governador tem algum motivo para tomar essa medida. E mais, ele falou, realmente os casos que eu vi são casos chocantes, mas são exceção, não são a regra. Então, para isso ter chocado o Bolsonaro, eu fiquei pensando, para mim foi um dado importante, assim, é que realmente ultrapassou um limite do aceitável. Você não consegue sentar numa mesa e olhar para aquelas imagens e ficar indiferente do policial jogando o cidadão no rio. Isso é um tratamento que não se aceita de uma força do Estado. Então, nós temos esse componente hoje da vigilância, que eu acho que é positivo, a vigilância que existe às forças da polícia. Isso viraliza, ganha repercussão rapidamente, fura um pouco as bolhas, não fica só nos editoriais dos jornais, que é uma coisa que nós convivemos muito tempo com isso, né, Rafael? Quer dizer, tem um editorial do jornal defendendo. Não é, agora as pessoas estão falando porque a imagem está na rede social, ela está no WhatsApp do cara. Né? O cara está na hora do almoço discutindo com a família. Cara, você viu aquela imagem? Nossa, fiquei meio impressionado. Tem alguns que vão apoiar, mas tem uma parte importante que vai dizer, cara, isso é inaceitável. Então tem um limite que eu acho que, assim, tentando responder a sua pergunta, tem episódios graves como esse que acabam ajudando a organizar um pouco a narrativa, para usar uma expressão manjada, do Estado. Então o governador Tarcísio, me parece que ele usou esse episódio, assim, não tão deliberadamente, porque, claro, foi uma crise e ele se desgastou com isso, mas ele aproveitou aquele momento para arranjar um pouco o eixo ali da sua política de segurança pública. Acho pouco provável que ele demita o secretário, mas, assim, existe uma contestação forte ao trabalho do secretário hoje, inclusive dentro do governo, o que já o coloca numa condição de, assim, olha, não posso se tudo, aparecer mais alguma coisa, porque aparece aí a agenda negativa começa a aumentar para o lado pessoal e tal, isso pode comprometer a permanência dele no cargo. O governador acho que não vai ser o cara que vai empurrá-lo para fora do cargo, mas ele está observando esses atores políticos entrarem em campo para dar assim, o limite é esse e as condições para continuar são essas. Né? Então acho que tem ali sim um caldo de contestação ao secretário que não havia antes desses episódios. E aí, tentando ser mais objetivo na resposta, é importante que os agentes políticos entendam que recuo faz parte da visão estadista. Ou o cara pode ser um político sectário, ou se ele quer expandir, e a gente sabe das aspirações políticas do governador, se ele quer expandir o seu espectro de atuação, ele precisa entender que do lado oposto, há ideias que têm começo, meio e fim, lastreadas na ciência e que precisam ser respeitadas. Então, quando ele faz esses movimentos, também ele diz assim, olha, o cara, é difícil para o governador recuar e retroceder numa área muito sensível para ele. A segurança pública é equivalente para o governador ao Ministério da Fazenda. É o cargo mais importante do Estado. Né? Se ele está fazendo um recuo que pode cobrar um preço político forte para ele, porque essa base mais radical está mais com o Derrite do que com ele. Né? Então ele vai ter que arcar com essas consequências políticas. Mas se ele está disposto a fazer um recuo, isso inclusive aparecer lá, governador recua, que é um desgaste, né? Mostra talvez que
passa um sinal para o outro lado de que aqui ele tem participado de reuniões com o presidente Lula em Brasília, tem tirado foto com o presidente Lula. Algumas mensagens que ele procura passar, que é sempre difícil administrar, porque politicamente a base não gosta. Tirar foto com o Lula, lá está o cara traidor e tal, tem essa coisa. Mas o governador precisa tentar saltar de um candidato apoiado pelo Bolsonaro para um governador do principal estado do país, da maior economia do país, com aspirações de ter outros voos políticos maiores. Então, acho que também esse episódio acaba sendo um teste de onde quer chegar o Tarcísio. Ele quer ser chefe de uma base, de um grupo minoritário, ou ele quer furar um pouco essa bolha e tentar se vender como um estadista. Então, acho que também esses episódios mostram um pouco o apetite do cara para fazer esses movimentos mais ousados e complexos. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.